Mas o nosso convidado de hoje é o técnico do Cruzeiro, estreou com o pé direito, chegou para apagar incêndio e apagou, agora é colocar a casa em ordem. Ney Franco, mineiro Ney Franco, nosso amigo de tantas passagens brilhantes no futebol brasileiro, aqui em Minas Gerais, fez história com o Ipatinga e agora está por fazer história com o Cruzeiro, é a nossa torcida. Ney Franco, boa noite, tudo bem, amigo? Tudo bem, Thiago? Como que você tá? Prazer falar com você, prazer falar aí com o Cadu, deixar um abraço aí pro Emerson Pazieri, que tá aí com vocês aí na produção do programa, e dar um abraço aí também ao todo torcedor esportista brasileiro, mineiro, especificamente aí, né, ao torcedor, né, cruzeirense. Ô Ney, você sabe que eu tenho um pacto com você, talvez você não se lembre, todas as vezes que eu entrevistei o Ney Franco, Cadu, quando ele estava dirigindo todos os clubes por onde ele passou, São Paulo, Flamengo, toda vez que eu entrevistava o Ney Franco, a gente tinha que mandar um abraço para Vargem Alegre. Isso. Tem saudades, Ney? Tem saudade. Embora hoje, Thiago, né, seja um dia triste, eu recebi aqui agora à tarde o falecimento de uma tia minha, lá de Vargem Alegre, até a tia Ilma, até aproveitar aí para mandar um abraço para os meus primos lá, o Max, a Renata, a Poliana e o Juninho, né? Ela era uma pessoa muito querida na comunidade, pena que eu estou tão distante, não poderei lá acompanhar o velório, né? Mas aproveitar para mandar um abraço para todo mundo lá de Vargem Alegre. O José Lucas, que é de Vargem Alegre, veio aqui à rádio hoje, deixou um bilhete, uma carta enorme, te desejando muita sorte, e é por isso que eu já faço questão de registrar, porque temos sim que valorizar as nossas origens. E você está voltando para sua origem no futebol, Ney Franco, onde tudo começou para você na base dessa missão extraordinária, um desafio gigantesco. E eu já te pergunto de cara, o que te fez abraçar essa missão no momento delicado? Quer dizer, acho que você é o primeiro técnico que chega num time e não pode indicar um jogador sequer para reforçar a equipe, Ney? Pois é, Thiago, eu não quero usar aí o clichê, né, de todo treinador que é convidado para trabalhar numa equipe grande, né? Quando na minha entrevista aqui local que eu coloquei que eu sentia como convocação, é porque é o time que eu sempre sonhei em trabalhar, desde quando eu comecei o curso de Educação Física, desde quando ainda treinador da Universidade Federal de Viçosa, disputava a Taça BH de Futebol Júnior, e era um clube, primeiramente, né, que eu tinha o sonho de trabalhar na base. Esse clube abriu a porta para mim, e aqui durante 10 anos eu me formei como treinador, né? Então para mim foi a escola. Eu costumo falar que eu tenho meu curso de Educação Física, minha graduação, mas a minha pós-graduação, meu doutorado, foi todo feito aqui dentro, né? Com essa oportunidade de selecionar atletas ou captar atletas, preparar atletas, né? Desenvolver o jogo de uma equipe, avaliar quem o atleta que tinha condição de passar por uma categoria. E dessa forma eu me formei também observando, né, vários treinadores que por aqui passaram na equipe profissional quando eu estava na base. E alguns treinadores abriam as portas, né? Entre esse treinador, Enio Andrade, Levi Cooper, o Paulo Otuori, Vanderlei Luxemburgo, Carpegiani, o Ivo Rottman. Então eu aprendi muito com todos esses treinadores, em alguns momentos observando de longe o trabalho, né? E aqui eu me criei sendo treinador durante 1 ano à frente do infantil, depois 5 anos e meio como treinador do juvenil, o sub-17, depois 3 anos e meio como treinador do Cruzeiro, um clube que além disso, que principalmente na categoria sub-20 a gente tinha muita experiência internacional de competições lá fora, e a gente amadurece muito quando você trabalha, joga com outras escolas, né? Então hoje eu me sinto recompensado, né, por ter essa credibilidade do clube ter me convidado para vir trabalhar aqui, né? Logicamente que tem vários nomes, né, capacitados de treinadores para estar trabalhando no Cruzeiro. E eu te digo uma coisa, eu estou realizando um sonho com uma responsabilidade enorme, e eu tenho certeza que eu não vou perder essa oportunidade de fazer um bom trabalho à frente do Cruzeiro. Esse é o meu grande desafio profissional. Eu te digo que para mim, né, por ter essa relação afetiva com o clube, eu acho que vai ser o meu grande desafio profissional. E olha que eu passei por grandes equipes, né, como Flamengo, São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, né?
mas realmente agora eu acho que é um novo ciclo que se inicia e a gente espera, né, fazer um trabalho de excelência aqui para que a gente seja aí um componente a mais nesse mecanismo para colocar o Cruzeiro de novo na Série A do futebol brasileiro. Cadu, falei com o Ney do passado, vamos pro presente e futuro. É o que o torcedor espera, acredita, está depositando muita confiança que o Ney Franco vira essa maré do Cruzeiro. Sem dúvida. E uma das valências que ele tem, além da competência como treinador, é ser muito simpático, né? Então o torcedor tem a tendência a abraçar mesmo. E aqui não é aquele discurso bobo, vazio, mas quando o cara é tão bacana, simples, sem ser simplório, que é o que eu disse na jornada no sábado, o jogo foi sábado, né? Do Cruzeiro contra o Vitória, sexta, tanto jogo. Eu analisando o jogo, falando que ele tem esse lado que a gente não pode confundir com o simplório, né? Achar que é um cara que não estuda, que é muito pelo contrário. Eu até quero falar disso mais pra frente, do período dele nos Estados Unidos. Ele já falou de doutorado, mas simples no melhor sentido da palavra, da humildade, do trato mineiro, assim. E eu acho que isso causa, além da consideração como um bom treinador, causa uma empatia. Isso pro torcedor, você sabe que pra gente, muitas vezes, as pessoas perguntam, que time que você torce? Fala, amigo, você quando tá muito tempo no meio do futebol, você torce pras pessoas. Você torce pras pessoas. Exatamente. Você acha que um Ney Franco, um cara extraordinário, uma figura, né, que a gente já conhece há quase 20 anos, você vai torcer contra? Eu falei, isso é engraçado. É impossível, claro que não, você tem que torcer pelo sucesso dele. Eu torço pelo sucesso do Bruno Faleiro, eu torço pelo sucesso do Sérgio Bruno Faleiro, eu morro pelo sucesso dele, porque ele é meu amigo desde antes do futebol. O Faleiro, eu te amo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Você fala assim, você tá querendo secar, você torce pra aquele... Você tem o seu time de coração, não, mas o contrário acontece também, viu? Você tem raiva e aí começa a prejudicar. Eu já torci contra porque eu sabia que se determinado profissional vencesse, determinado técnico ou dirigente vencesse, ia ser a prevalência do errado, eticamente e intelectualmente. Então, isso contra jamais. Ainda mais com o Ney Franco. Falou, viu, Madre Teresa de Calcutá. Cadu, eu tô querendo muito abordar com você, porque o Ney Franco fez uma mudança de cara no primeiro jogo dele, ele fez uma mudança tática muito significativa no time, com pouco tempo de treinamento e uma mudança que deu certo de cara. É uma das perguntas que eu tava programando, eu ia fazer uma mais espinhosa agora, mas eu vou fazer essa leve então pra começar. Deixa a gente fazer uma média com ele, depois você cutuca. Primeiro endossando, viu, Ney, quando você fala que você sempre quis treinar o Cruzeiro, para as pessoas pode parecer um discurso comum, uma demagogia, mas nesse caso não é verdade. As palavras do Ney correspondem totalmente ao que ele já demonstrou ao longo da vida, porque quando ele chegou no Cruzeiro, eu recebi vídeos de várias pessoas que trabalham no Cruzeiro, que são amigos, do Ney num troféu Guará, dando uma entrevista, se não me engano, para a TV Máfia Azul. Eu não consegui detectar o ano, viu, 2012. Em 2012, estava na seleção brasileira e é isso mesmo, da TV Máfia Azul. E falando que tinha o sonho de trabalhar no Cruzeiro, que queria trabalhar no Cruzeiro uma época. Então, assim, lá atrás, em 2012, ele já falava isso, né? Não era... Porque o cara, quando fala isso, ele também... Ele gera simpatia do Cruzeiro, mas ele pode atrapalhar o mercado em outros clubes. Então, ele tá colocando o dele na reta. Então, assim, a vontade dele era verdadeira e a torcida pode ter certeza disso. Agora, Ney, sobre o esquema, o Thiago mencionou ali, o Enderson costumava jogar mais no 4-2-3-1. Você jogou na sexta-feira no 4-3-3/4-1-4-1, né? Porque se misturam os dois esquemas, né? Exatamente. Atacando no 4-3-3, se defendendo no 4-1-4-1. Eu sei que esses sistemas definem pouco do jogo, que tem muito mais além disso. Eu sei que com a movimentação o jogo muda. Mas eu queria saber por que você mudou, qual vantagem que você acha que tem nesse momento no Cruzeiro jogar nesse 4-3-3, com esse trio no meio campo, e se você pensa em continuar assim, Ney? Se você pensa em ter esse esquema como seu esquema base para os próximos jogos? Cadu, boa pergunta. Bom, para responder eu tenho que voltar no momento que eu recebi o convite para vir trabalhar no Cruzeiro. O presidente me ligou numa terça-feira por volta de 1h da tarde, né, falando que o clube, que o Enderson tinha saído, eles tinham acabado de sair de uma reunião
E que o nome, né, que sabia a minha situação, na época eu estava em Goiânia ainda. Bom, para resumir, o acerto ficou praticamente certo e a partir daquele momento ali eu comecei a respirar o Cruzeiro. Eu quis, né, assistir 3 jogos no mesmo dia e assisti principalmente o último jogo contra o CRB, né? E eu quis, até por ser o primeiro jogo dentro de casa, eu pedi ao presidente que eu gostaria de dar um treinamento na quarta e principalmente na quinta-feira, né? Porque no mínimo eu adiantaria o meu trabalho para o próximo jogo, depois do jogo contra o Vitória, agora para o CSA. E revendo os jogos, eu percebi que, principalmente nesse jogo, eu precisava de ter uma marcação mais alta, jogar mais dentro do campo do adversário. E eu quis fazer isso com a primeira linha dos 3 atacantes e depois ter 2 meias também encaixando lá na frente. Então eu optei por segurar, né, um volante centralizado que é o Jean, né? Peguei o Jadson, que tem essa característica de volante, mas ele sai muito para o jogo. Empurrei o Jadson para o corredor direito para marcar alto. E do lado esquerdo trouxe o Maurício para jogar um pouco do lado esquerdo, como se fosse um conceito de sem posse de bola, tal, como se fosse um volante com a posse de bola, um meia esquerda. Então, eu trabalhei esse conceito e fui para campo durante 35 minutos, bati muito na marcação alta, né? E ela, em alguns momentos no jogo, isso se mostrou presente, né? E ela foi determinante em alguns momentos para não deixar o Vitória sair jogando, né? E mantive 2 atacantes abertos com um atacante de referência, né? E principalmente no segundo tempo, com a entrada do Regis, né? A equipe ela ganhou ainda uma força maior, que o Regis entrou descansado, eu tirei um volante e botei o Regis de um lado e eu continuei com o Maurício dentro de campo e os dois, né, jogando na frente, e realmente o Regis como um meia, né, um meia de articulação, e ele começou a achar os atacantes e é aquele meia que entra dentro da área, né? Então ele foi coroado com gol de cabeça, depois já teve uma outra jogada, né, com a bola na trave, né? E esse é o princípio básico. Hoje, por exemplo, a gente treinou aqui com essa formação. Uma segunda parte do treinamento eu fiz uma variação num 4-2-4, né, com 2 volantes, aí trouxe um volante, segurei um volante, mas com 4 atacantes, né? Então eu quero, né, primeiramente implementar no clube essa questão da gente trabalhar dentro do campo do adversário, na marcação, para não se limitar a apenas jogar atrás e explorar contra-ataque. Agora, isso são momentos do jogo, eu tenho que ter essas 2 coisas, esses 2 detalhes treinados, né? A nossa equipe tem que saber marcar alto, e quando não consegue, que o adversário vem jogar dentro do nosso campo, eu tenho que abaixar essa marcação com as linhas e ter jogadores depois para roubar com qualidade, para, né, acertar um passe, e jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque. Então esse é o grande desafio meu agora, né, dentro do Cruzeiro, botar isso em funcionamento. E também uma equipe, né, esse primeiro jogo eu achei uma equipe muito ansiosa, né, principalmente quando estava com a bola, querendo definir as jogadas rápidas, né? Então eu trabalhei hoje muito o conceito de posse de bola, a gente rodar a bola para um lado e para o outro até achar um espaço para agredir o adversário. É um trabalho complexo dentro de uma competição, né? Mas eu queria ressaltar o trabalho que o Wenderson estava fazendo, né? Que era um trabalho de excelência, onde eu estou aproveitando, né, muitos conceitos do Wenderson no trabalho, estou reforçando as questões positivas e tentando colocar alguma coisa a mais que até o Wenderson colocaria, porque é uma equipe que ela tem muito ainda para evoluir, né? Independente de qual treinador que estiver dirigindo aqui o Cruzeiro. Ô Ney, são 8h22. Deixa eu trazer o torcedor que tá participando com a gente através do WhatsApp 996519657. Já agradeço essa aula que o Ney Franco deu. Eu tenho certeza que o Samuel Venâncio está ouvindo e ele deve estar anotando tudo lá. Depois você traduz todos esses 2 aí com nomes, tá, Ney? Com os 4 atacantes. Quando eu falo, você não gosta não, né? Quando o Ney Franco fala, você gosta. Como eu não gosto quando você fala? Você tá muito achei que você era meu amigo. Não, eu adoro quando você fala. Eu gosto de aula, cara. Eu aprendo todos os dias e aprendo Não, mas a aula com o Ney Franco vale muito mais que a minha, né? A minha não é aula, eu sou estudante. A sua vale também. Olha, tem gol na Série B, gol do Confiança. O Confiança tá empatando com o Avaí. Gol na Série B, segundo tempo, lá em Sergipe, 1-1 para Confiança e Avaí.
resultado que interessa ao Cruzeiro, né? O Confiança tá ali também nessa disputa para fugir da zona do rebaixamento, tá mais mergulhado. O gol do Ítalo para o Confiança. O torcedor tá participando com a gente através do 996519657. Deixa eu trazer o primeiro torcedor, seu nome e seu bairro. Boa noite, meu nome é Josimar, eu estou falando do bairro Penha, em Itabira. O Cruzeiro passa por uma dificuldade imensa no ataque, o time não faz gol. O Marcelo Moreno, infelizmente, não tem marcados os gols que a torcida tanto deseja que ele faça. Eu creio que talvez seja um momento do Thiago, mas a gente tem um atacante muito promissor na base e que nem se fala nele hoje, que é o Vinícius Popó. Eu queria saber do Ney Franco se ele tem planos para o Vinícius Popó. Ô Ney, essa é a pergunta, não do Vinícius Popó, mas é a pergunta que mais chega aqui através das redes sociais. Aliás, agradecer a galera pelo carinho, a gente vai conversando aqui no instagram.com/seu nome e seu bairro. Muita gente pergunta pelo Popó, pelo Marco Antônio, sobre a possibilidade, o que você está observando do Marco Antônio. E é uma característica sua, né, Franco, trabalhar com esses garotos da base do Cruzeiro. Você sempre trabalhou por onde passou e bem com a base. O que você pretende utilizar de base, tendo esse paralelo, né, Ney Franco? O momento é de grande pressão, às vezes também pode queimar o menino numa hora indevida. Boa pergunta. Eu acho que é legal porque é o seguinte, o Cruzeiro ele tem uma tradição na revelação de atleta, no lançamento de atletas, né? E eu sou dessa escola. Então, uma das coisas assim que o nosso clube, né, principalmente o investimento que ele faz na base, pode ter certeza que a gente vai avaliar. Eu já tive, inclusive, um dos primeiros atos meus aqui na Toca 2, depois do treinamento, eu já fui na Toca 1, já acompanhei um treino do Sub-20, né? E a gente já tem aqui no profissional alguns jogadores, né? Como entrou o Thiago agora no último jogo, entrou muito bem, um jogador de 19 anos, com muita força física. Logicamente é um jogador que tem que ser trabalhado ainda, mas eu acho que já tem, em termos de personalidade, condição de jogar aqui conosco na equipe principal, né? Como já tem o Marco Antônio também aqui que está atuando bem, o Matheus na lateral esquerda também jogando bem, o Matheus. Então é um clube. E em relação ao Popó, né, eu fiz um pedido, até porque eu cheguei aqui, o Popó não está inscrito, ele está treinando no profissional, mas ele não está inscrito no Campeonato Brasileiro, né? Porque tem um número de atletas que podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro, que são 40, né? Então eu fiz um pedido aqui hoje e foi até conversado com o atleta. Na quarta-feira da semana que vem começa o Campeonato Brasileiro de Juniores. Eu pedi para o Popó fazer 2 jogos lá no Sub-20 e eu vou acompanhar esses jogos, né? Até porque ele é um jogador que ele está sem ritmo de jogo, né? E a gente, em cada partida, a gente pode convocar 21 atletas, principalmente quando a gente viaja, e ele está sem ritmo de jogo nenhum. Então eu quero ver primeiro ele pegar esse ritmo de jogo lá na Sub-20, vou acompanhá-lo, e assim como ele, como aqueles outros atletas que já estiveram aqui, né, a gente vai ficar atento para lançar no momento que a gente achar aí uma necessidade. Ô Ney, o torcedor falou a respeito desse duelo, né, essa briga por posição, Thiago Moreno. Eu queria saber de você, a TV mostrou, a gente estava no estádio, viu também, que o Marcelo Moreno ficou muito irritado quando da alteração. Como a gente não tem oportunidade de perguntar, eu não posso dizer que ele ficou irritado com a alteração em si, por mais que me pareça isso, ele pode ter ficado irritado com a atuação dele. Então eu te pergunto, ele ficou irritado, se você teve uma conversa com ele, ele estava chateado mesmo com a substituição, ficou chateado com o desempenho, já que os gols não estão acontecendo? Como é que tá essa relação? E o que você pensa para referência, né, o atacante do Cruzeiro? É Thiago ou é Moreno? Não, em relação à saída do Moreno e a reclamação, eu acho que a reclamação foi devido à substituição, sim, né? Mas o Cruzeiro, né, e os atletas, eu tenho passado para eles aqui, de repente isso aconteceu no momento certo, não é um momento para a gente fazer confusão por causa disso, né? Os atletas nossos têm que entender que a gente vai, em alguns momentos, armar uma equipe de acordo com o adversário, em alguns momentos, né? E não só em termos de substituição. Em alguns momentos, alguns jogadores que são titular ou que sentem, né, que são titulares absolutos podem ser surpreendidos e ficar até no banco de reserva. Então, o atleta tem que entender isso, né? E mais logicamente, né, que já foi conversado internamente, eu confesso que no momento da substituição
eu nem vi essa reação do Moreno, mas já foi conversado aqui internamente, a gente até aproveitou, né, o fato para a gente deixar algumas coisas muito bem definidas, né, porque eu acho que a prioridade aqui agora, né, o Cruzeiro que já vem com um ano e meio aí muito tumultuado, a gente tem que criar um ambiente de alto nível aqui dentro, com muito profissionalismo, onde o Cruzeiro, né, o torcedor do Cruzeiro tem que ser respeitado, a instituição vai ter que ser respeitado, e isso passa a valer muito a partir desse momento, né? Eu não quero ficar tocando em assunto com atleta nosso sobre ano passado, o que aconteceu até agora. O Cruzeiro tem que viver uma realidade a partir daqui para frente. Atletas e comissão técnica, quem está aqui não pode ficar mais transferindo responsabilidade pelos problemas que o Cruzeiro teve no passado, e a gente tem um compromisso de botar o Cruzeiro na primeira divisão, e vamos precisar de todo mundo não envolvido só na parte técnica e tática e física, mas também emocionalmente, e todo mundo trabalhar em prol do grupo. Se tiver algum jogo que eu achar que é o Moreno que tem que jogar, ele vai jogar. Se ele precisar de ficar no banco, ele vai ficar no banco. Se precisar de tirar o Léo vai ficar no banco. Isso vale para qualquer jogador veterano ou como os jogadores que estão começando, e é dessa forma que a gente quer trabalhar aqui no Cruzeiro, com muita transparência. Eu fico muito à vontade para falar, que endosso as suas palavras, porque fiz exatamente esse comentário na semana passada aqui no Bastidores. É hora de parar de ficar falando, porque no ano passado, porque perdeu 6 pontos, porque isso, porque aquilo. Isso cabe à justiça, ver o que aconteceu ano passado, tentar reaver o dinheiro. O Cruzeiro precisa mesmo pensar para frente. E no pensamento para frente, eu tenho uma notícia não muito boa para você, Ney Franco. O Confiança tá virando o jogo para cima do Avaí. 2-1 para o Confiança. Mais um gol. Gol do Confiança, não é bom para o Cruzeiro. O Confiança tá indo para o 12º lugar, chegando aos 10 pontos. E o Cruzeiro em 14º. Ali é um confronto direto, né? Porque o Avaí é o 13º com 9, o Cruzeiro 14º com 8 pontos, Cadu Doné. Ney Franco tá preocupado com isso, não. Ele tá confiante de que ele não vai precisar de resultados alheios, né? Que Amém. Cadu, eu tô tão preocupado que eu tô conversando com vocês aqui sobre o jogo, cara. Mas o Avaí é o próximo, depois do jogo contra o CSA, o próximo adversário nosso aqui. Então, cara, eu tô vendo o jogo, a gente não consegue desligar, né, no futebol. E como eu falei anteriormente, em relação à minha responsabilidade, né? Acho que a responsabilidade é de todos que estão no clube, mas a minha responsabilidade como treinador, cara, eu estou respirando aqui a Série B do futebol brasileiro e estou aqui acompanhando, conversando com vocês, mas muito atento ao que está acontecendo no jogo. Nós estamos te atrapalhando a ver o jogo, inclusive, então lisonjeado com a presença aqui no programa. Depois a gente manda o tape para ele também, né? Você vê? Não, Ney Franco tem todos os recursos na casa dele, deve ter 14 televisões, bota aquele Replay TV. Aliás, se tem tantas TVs assim, Ney Franco, você está vendo que o Jorge Wilstermann está ampliando para cima do Atlético Paranaense. 2-1 para o Jorge Wilstermann. Libertadores da América, o Furacão. Aliás, que momento do Furacão, né? Era candidato do Brasileiro, tá mal agora na volta também da Libertadores. Cadu, sua pergunta. Ô Ney, o Thiago já te deu uma apertada na última pergunta aí, agora também eu vou seguir na mesma linha. E o nome do programa é Bastidores, a gente gosta muito de saber coisas que acontecem fora do campo, né? Não fofoca, claro que não, mas para entender mais o vestiário do futebol, porque é um mundo que muitas vezes a imprensa fala sem conhecimento e os torcedores também. Ano passado, criou-se uma narrativa aqui em Minas de que o Rogério Ceni foi fritado pelo elenco do Cruzeiro. É algo que eu não posso afirmar, eu não estava lá dentro para acompanhar, mas até penso que boa parte da imprensa nacional colocou esse acontecimento de forma muito assertiva e com muita certeza, sem ter muito fundamento. A única coisa concreta que a gente tinha para dizer e para criticar, quem mereceu críticas e críticas duras, e não só por isso, mas também por isso, foi o Thiago Neves, por uma entrevista extremamente infeliz depois do jogo contra o Internacional. Acho até que depois o Rogério Ceni não lidou com o assunto da melhor forma possível, expondo a questão lá que o Thiago Neves estava bravo por causa do Edilson. Mas enfim, tirando esse caso do Thiago Neves, eu não vejo que houve algo muito palpável assim. Não estou dizendo que não aconteceu e acho que a demissão do Rogério Ceni foi injusta independentemente disso. Mesmo que não houve coisa do elenco, eu não demitiria. E acho que foi um erro do Itaí. Entre milhões de erros do Itaí. Mas eu acho que as pessoas deram muito certeza, condenaram o Dedé, por exemplo, sem ter muito fundamento. Você, por outro lado, aí é ironia, né?
foi vítima de uma puxada de tapete, na minha opinião, muito mais concreta e muito mais inquestionável do Rogério Ceni. E eu tô até recuperando aqui algumas matérias da época. Um dos trechos de uma fala sua na época dizia o seguinte: se está bom para o Rogério, este profissional vai bem. Se não, se chega um profissional que ele não concorda, a tendência é ser minado. Você foi minado no São Paulo pelo Rogério Ceni. O que aconteceu na época? O que aconteceu depois? Vocês já conversaram depois? Isso acontece muito no mundo da bola, Ney? O jogador queimar técnico, tirar técnico? Olha, Cadu, primeiramente em relação ao caso no Cruzeiro, eu não tenho como opinar, porque você não está dentro do processo, né? Então você sempre tem as informações, principalmente que é veiculada, né? E eu não tive acesso, né? E também, para falar a verdade, eu nunca tive curiosidade, nem quando encontrava com alguém do Cruzeiro, que tenho muitos amigos no Cruzeiro, né? Nunca toquei nesse assunto. Né? Então é um assunto assim que em relação ao Cruzeiro eu não posso falar sobre, né, a passagem do Rogério aqui pelo Cruzeiro, porque a gente sabe que o Rogério hoje está fazendo um baita de um trabalho lá no Fortaleza, né? É um treinador que tem muito a evoluir, né? E tem tudo aí para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né? E ele esteve aqui dentro do Cruzeiro também trabalhando com jogadores, né, altamente competentes, né? Que então tinha tudo para ser feito um trabalho com muita qualidade, mas o trabalho ele não fluiu. A gente não sabe por que esse trabalho não fluiu. Se tem alguma coisa em relação ao desempenho dos atletas por falta, né, realmente de um trabalho do treinador, ou se o treinador trabalhou corretamente e não teve, né, um retorno técnico dos atletas, né? O meu problema lá no São Paulo, isso já foi muito debatido, Cadu, né? Eu já prometi para mim algumas vezes que é um tema que eu não ia conversar mais, né? Mas teve sim um certo desgaste lá, né, no São Paulo, mas é um desgaste que não atrapalhou, por exemplo, a gente conseguir a conquista da Sul-Americana em 2012, conseguir uma arrancada no Campeonato Brasileiro, onde eu peguei o time 12º colocado e a gente terminou o Campeonato Brasileiro em 4º colocado. O São Paulo tinha 4 anos que não disputavam a Libertadores, voltou a disputar a Libertadores, voltou a ganhar um título depois de 4 anos, né? E nessas conquistas, em alguns jogos, o Rogério Ceni jogou com muito profissionalismo, né? Agora, para minha surpresa, depois que eu saí, ele deu algumas declarações, né, que na prática a gente sabe que não foram verdadeiras, né? Então, na época, eu retruquei, até para me defender, né? Mas depois já encontrei com o Rogério, a gente já, né, não vou falar que eu sou amigo do Rogério, mas a gente se respeita, a gente já, né, nós já nos encontramos, né, em jogos, no curso que a gente fez lá na CBF, né? Então o Rogério é um profissional que eu respeito muito e tem tudo aí para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. 8h36, Cadu. Assim, só para contextualizar, o porquê dessa pergunta e dessa... É porque ano passado, Thiago, você estava aqui presente, essa narrativa de que o Rogério Ceni era o arauto da honestidade, o salvador da pátria, a redenção ética do Cruzeiro e o super cara e que foi vítima de jogadores malvados, isso ganhou muita proporção e é no mínimo irônico para quem acompanha o futebol há muito tempo saber que no passado ele foi acusado e com muito mais embasamento, né? Tinha muito mais elementos para falar do que ele fez, do que ele teoricamente foi vítima. É irônico, né? É no mínimo irônico para quem acompanha. E eu não estou falando mal do Rogério Ceni, eu acho ele um bom profissional, acho que ele tem bom caráter, eu acho que as pessoas são múltiplas, nós temos defeitos e virtudes. Mas tem uma expressão que eu acho que resume isso, é contra essa demonização ou idealização das pessoas. Sim. Não é polêmica vazia que eu quero criar assim. Né? Todo mundo muda, né? Não é polêmica vazia que eu quero criar aqui. Mas ano passado no Cruzeiro foi criada uma narrativa simplória colocando o Rogério Ceni como um Midas, uma mega de uma vítima, sem saberem direito, sendo que no passado o Ney Franco não quer, é desconfortável para ele afirmar, mas eu estou dando minha opinião, ele sacaneou o Ney Franco.
Ele disse, por exemplo, porque aí é público, é igual eu falei, o Thiago Neves sacaneou o Rogério Ceni, foi uma entrevista. O Thiago Neves estava errado. O Rogério Ceni falou, por exemplo, que o Ney Franco não deixou legado nenhum do São Paulo. O título não é um legado? Então, assim, o Rogério Ceni, ano passado, foi colocado como um anjinho, uma vítima de, nossa, como o Dedé é mal. Quem tem concreto o que o Dedé fez? Isso tudo fica muito dentro do vestiário, pessoas, né? Fica então, muito no circuito fechado. Mas bola pra frente, vida que segue, sorte ao Rogério na caminhada dele. 8h39, bastidores de hoje recebendo o técnico Ney Franco. Pergunto a você, Ney, próximo jogo, você tem um compromisso importante, o Cruzeiro segue sem poder se reforçar pela punição na FIFA, o Cruzeiro segue com essa dificuldade, até hoje enviou novamente uma outra defesa para tentar derrubar a punição. Desse beijo na careca que você recebeu aí. Mas pergunto a você, Ney Franco, Marquinhos, Gabriel e Daniel Guedes estão nos planos já para o fim de semana? O Daniel, sim. O Marquinhos, eu acho que vai precisar ainda de um trabalho. Na realidade, na quinta-feira a gente define sobre o Marquinhos, né? Mas o Daniel Guedes, sim, existe não, o Daniel ele vai ser convocado. A tendência é a gente começar o jogo com o Rafael, né? E a gente ter aí o Daniel como uma opção para os próximos jogos, né? E já iniciando nesse jogo. O Marquinhos, ele merece uma atenção especial. Hoje, inclusive, ele trabalhou, fez um trabalho diferente da equipe, né? É um jogador que vem aí praticamente há 3 semanas sem um trabalho de força, né? Então ele corre um risco de ter alguns problemas musculares, mas a gente vai sentir, né, o retorno desse atleta na quinta-feira pela manhã, como que ele suportou nesses treinamentos. E se a gente tiver aqui do nosso departamento de fisiologia, juntamente com o Alexandre Lopes, que é o nosso preparador físico, a garantia que ele possa nos ajudar ali, uns 30 minutos de jogo, existe essa possibilidade dele ir para o jogo e ficar como opção no banco, assim como o Daniel Guedes. O Sassá, Ney Franco, está sendo liberado pelo Coritiba. Muita gente também perguntando. A diretoria já se manifestou, uma apuração do Samuel, que não tem interesse nessa reintegração. Esse não interesse partiu de você? Não, isso já está decidido. Não, foi uma decisão em conjunto. Eu, para te falar a verdade, no primeiro momento, quando ventilou, né, essa possibilidade, né, eu como treinador, e até pelo Cruzeiro não estar tendo essa condição de contratação no mercado, eu internamente, né, cheguei até trocar essa pequena possibilidade dele vir, mas é um jogador que, né, pelo histórico recente aqui dentro do clube, não seria interessante, ou não seria não, já está definido que ele não vai ser integrado ao elenco, né? E logicamente que o Cruzeiro deve emprestá-lo para um outro clube, né? E para que ele siga a carreira dele aí normalmente. Ô Ney, você não sabe quando poderá contratar. Em cima disso, pensa em buscar os reforços através dos jogadores que estavam emprestados? Muita gente perguntando pelo Zé Eduardo, que está fazendo gols no América de Natal. O Cruzeiro tem um grande número de jogadores emprestados. E mais, diante dessa proibição, o Cruzeiro, antes da sua chegada, havia afastado o Giovani, o Wellington, né? O Torão, outros jogadores que foram colocados a par. Você pensa em reutilizar esses jogadores ou eles estão mesmo fora dos planos? Primeiramente, as nossas soluções. Primeiro, categorias de base, né? Então, eu já tive na Toca 1, já vi um treinamento. Na semana que vem tem um jogo na quarta-feira. Como eu falei anteriormente, eu vou assistir os jogos. Na semana que vem, nós vamos criar um espaço aqui também para a gente fazer um treinamento da nossa equipe, dos jogadores que não jogaram, para fazer um treinamento contra o Sub-20 também. Então, aí, eu acho que aí está o nosso celeiro, né, o local para a gente resolver os nossos problemas, ou tentar achar 1 ou 2, 3 jogadores, quem sabe, para nos ajudar, né? Em relação aos atletas que estavam afastados, eu me inteirei agora, depois de algum tempo. Amanhã, o Wellington, atacante, até por ser da base, ser um jovem atleta, ele vai ser reintegrado. Hoje eu acertei essa reintegração aqui, conversei com o Drubs e com o David, né? Peguei muita informação sobre o atleta.
Então esse atleta vai ser reintegrado a partir de amanhã no treinamento comigo. É mais um atacante, por exemplo, no último jogo contra o Vitória, em alguns momentos eu olhei para banco para fazer substituição, não tinha nenhum atacante de beirada de campo, de velocidade, né? Então a gente tem um Wellington aqui, eu prefiro trabalhar na recuperação desse atleta, quem sabe aí no futuro, né? Agora no futuro próximo ele possa nos ajudar aí, também o atleta recuperar a carreira dele e dar alegrias aí ao torcedor do Cruzeiro. E também fico, né, com as informações aqui do clube que, né, está prestes aí para resolver esta questão. O clube já está acionando, criando todas as situações aí para conseguir de novo ir no mercado e trazer atletas e inscrevê-lo para o Campeonato Brasileiro, né? Me cabe aqui agora, né, Thiago e Cadu, viver cada jogo. Eu tenho que agora pensar nesse jogo do CSA, né? Ultimamente eu não tenho nem discutido tabela com os nossos atletas, números, né? O que a gente tem que fazer para alcançar. Eu estou vivendo cada jogo, como foi o jogo contra o Vitória, e a gente tem que ganhar o jogo do CSA, né? No sábado. Então a gente está todo mobilizado para esse jogo do CSA, né? Mas a gente fica sempre aguardando notícias boas, como essa, principalmente essa possibilidade real de contratação e a gente ter jogadores a mais no elenco para ser utilizado no campeonato, que é extremamente difícil e onde, né, o elenco ele faz uma diferença lá na frente. Excelente, né? Informação em primeira mão, o Wellington sendo reintegrado, o Wellington Toral, eu gosto de apelido no futebol, nome, sobrenome, mas o Wellington quer ser chamado assim, então que assim seja, e que bom, que Deus abençoe que ele possa voltar. E eu te conheço, eu sei que você gostou também. Gosto, eu disse, eu já tinha dito fora do ar aqui, né? Gosto, ele entrou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, resolveu um jogo pro Cruzeiro, de repente sumiu, mas repito, né, às vezes, como você citou do Rogério Ceni, tem coisas dentro do clube que a gente não fica sabendo. Eu continuo sem entender, por exemplo, a saída do Giovani, que foi uma contratação pedida pelo Enderson, e com o Enderson ele foi afastado, e quando o Enderson foi perguntado, ele se esquivou, disse que deixou na mão da diretoria. Cadu Doné, a sua pergunta. Ô Ney, eu tive o prazer de te entrevistar há mais tempo e você estava nos Estados Unidos, né, estudando inglês e tendo contato com a cultura americana. A viagem estava em andamento ainda. Eu queria saber, agora que ela já terminou, obviamente, o que você fez em geral, o que você retirou de aprendizado, se você fez coisas ligadas ao futebol ou a outros esportes, né? Porque a gente pode aprender muito em outros esportes também. Como que foi o proveito intelectual, né? No seu crescimento intelectual dessa viagem, que foi para estudo, sobretudo, né? Cadu, foi muito interessante, uma experiência espetacular. Eu optei em 2016 para ficar um ano parado, né, como treinador. Mudei com a minha família para os Estados Unidos, né? Queria ter essa experiência internacional, estudar inglês, eu e minha família, dar essa oportunidade aos meus filhos também, né? E era um projeto apenas de um ano e acabamos estendendo esse projeto durante 4 anos, né? E foi muito interessante, né? Porque uma das coisas que eu mais estudei e observei lá é a cultura esportiva do americano, né? Lá por a universidade, né, ser muito caro, muito difícil a família americana bancar a universidade para os filhos, eles usam o esporte porque dá uma bolsa de estudo. Então o garoto americano, a família, coloca os seus filhos desde 3, 4, 5 anos de idade experimentando todos os esportes, né? Então até encontrar aquele esporte ali. Então a cultura esportiva ela é enorme, né? Então a gente percebe o tanto que a gente está atrasado aqui no nosso país, né? E é legal que o que me chamou a atenção são os estudos, né? Lá tudo é muito bem estudado, né? Os números valem muito em qualquer competição, as estatísticas valem muito em toda competição, e você consegue transferir de outros esportes também esses detalhes para o futebol também, né? Tive a oportunidade lá de acompanhar o trabalho da seleção sub-17 dos Estados Unidos, em treinamento, porque eles ficaram um ano treinando próximo da minha casa. Aproveitei para ver também de casa por televisão campeonatos ingleses, espanhóis, alemão, né? Então aqui no Brasil a gente quase não tem tempo para isso. Então foi um ano assim, de aprendizado e aprendendo sobre uma outra cultura também, né? E também
acabei, em determinado momento, até a pedido de vários brasileiros que moravam lá, acabei montando uma escolinha de futebol, que no início começou para atender alguns garotos da cidade de Celebration, que é um local que eu morava próximo de Orlando, e depois ela cresceu, teve muita procura, infelizmente, né, com essa pandemia e o meu retorno para o Brasil, eu acabei, né, fechando o negócio, porque a minha família também agora retornou para o país, para o Brasil, porque eu resolvi realmente retomar minha carreira de treinador no Brasil e eu precisava da minha família do meu lado aqui para a gente ter uma tranquilidade, não ter esse desgaste dessa viagem internacional, né? E com a família do lado você tem mais tranquilidade para desenvolver o seu lado profissional aqui no dia a dia. Ô Ney, não tem tempo para mais nada a não ser te agradecer. E o Cadu Doné, quando o Cruzeiro anunciou a sua contratação, ele fez isso aqui, Ney, durante uma semana. Tava na beira do rio, tava na beira do caos. Não, agora não tá mais na beira do caos nem do rio. Agora é só na beira do campo. É lindo e é contagiante o Ney Franco cantando isso. Além de bom técnico, ele é bom cantor. Querido Ney, muito obrigado, sucesso, que Deus te abençoe, sorte ao Cruzeiro, Ney. Abraço a torcida aí do Cruzeiro, vamos fazer de tudo pra gente fechar esse campeonato da Série B e colocar o Cruzeiro de novo na Série A do futebol brasileiro. Obrigado a você que participou, milhares de mensagens. Bastidores volta, o programa Bastidores estará de volta na quinta-feira. Amanhã tem o Coelhão na Copa do Brasil. Vem aí a notícia